Esse é um vídeo bastante sensível, bastante importante, um vídeo que aborda uma temática extremamente polêmica e que faz parte da minha trajetória de vida na prática, tanto como homem, como também como profissional e como médico. Eu atingi um peso recorde na época, bem mais de 3 dígitos, assim, e eu cheguei a usar um balão intragástrico, mas perdi bem pouco peso com o balão. Eu sei que aqui no YouTube tem algumas pessoas que talvez não conheçam a minha trajetória profissional, mas eu sou formado em medicina, sou pós-graduado em nutrologia médica, estudo muito a ciência do estilo de vida, que é a forma que a gente construiu como ciência para contribuir de forma ativa ao processo de mudança de estilo de vida das pessoas. E tudo isso acontece muito junto com a minha história de vida. Eu nasci um pouco antes do prazo. A minha mãe teve algumas complicações metabólicas durante a gestação e eu sempre tive o histórico de ser a criança, o adolescente, o homem jovem, o homem gordinho, né? E lidar com isso sempre foi muito complexo, assim, porque eu via dentro da minha casa hábitos alimentares inadequados, eu venho de uma construção, de uma relação muito forte com a comida, uma relação afetiva, uma relação emocional. Ao mesmo tempo, de outras fontes, existia uma cobrança pelo padrão de beleza ideal, até por ser membro da comunidade LGBT. Sempre me identifiquei com uma busca pelo corpo, com uma busca pela definição muscular, pela magreza, mas sempre querendo comer mais, né? E eu acho que essa busca pelo corpo ideal, ela perpetua vários segmentos da sociedade, né? Não só a população LGBT, mas as mulheres, os homens héteros também, dentro das suas especificidades. Cada um desses públicos se depara com a busca por um corpo ideal. E paralelo a isso, a gente tem as condições de doença associadas ao excesso de peso, né? Quando eu me formei na faculdade de medicina, eu me deparei com uma condição de saúde muito ruim. Eu comecei minha trajetória profissional trabalhando muito em plantões de hospitais densos, hospitais grandes, com pacientes graves. Isso era muito estressante, eu era recém-formado, inexperiente, super jovem, eu me formei muito novo. Nos primeiros meses de formado, essa condição de saúde, esse estilo de vida piorou ainda mais. Eu atingi um peso recorde na época, bem mais de 3 dígitos, assim. E eu cheguei a usar um balão intragástrico, mas perdi bem pouco peso com o balão. E ali eu comecei a estudar nutrologia, ali eu comecei a estudar estilo de vida, ali eu comecei a estudar a ciência do comportamento que está por trás disso tudo. Porque eu precisava cuidar de mim, eu não estava conseguindo cuidar de mim. E isso me colocou em uma posição, uma visão em relação à obesidade, em relação ao sobrepeso, em relação à estética corporal, à busca do corpo ideal, me colocou em uma posição muito diferente. Porque eu não fui acostumado a cuidar da minha alimentação, a praticar exercício físico, a me colocar em primeiro lugar. Isso não fez parte da minha cultura de vida. Eu precisei desenvolver isso depois de adulto. Aliás, eu ainda preciso desenvolver isso depois de adulto. E aí a gente traz aqui para a discussão dessa conversa, né? Essa busca pelo corpo ideal e esse desespero por um emagrecimento rápido, efetivo e eterno, que é muito romântico, que é muito ideal, mas que quase não existe, né? E a gente não fala disso. A gente fica perpetuando que todo mundo tem que conseguir fazer e se manter e sustentar pro resto da vida, magro e tal e tal. E tem uma grande parcela da nossa população que não consegue fazer isso e que não é por falta de vontade ou por falta de querer ou por falta de amor próprio. Existem razões fisiológicas que muitas vezes causam isso, doença mesmo, alteração bioquímica, que dificulta o processo de mudança. E essas pessoas sofrem muito quando elas se identificam sendo cobradas ou condenadas ou julgadas por não conseguir fazer o processo de mudança. E acreditem, esse sofrimento, esse julgamento, essa cobrança só atrapalha as coisas, não ajuda em nada, gente. Eu lido diariamente com essas pessoas, homens e mulheres, que vivem com sobrepeso ou com obesidade ou ainda com alguma outra condição de saúde, que passa por uma grande necessidade de mudança de estilo de vida e que não conseguem implementar das formas mais fáceis, né?
das formas que a gente sabe que funcionam para algumas pessoas. Grande parte das pessoas tem dificuldade de construir novos hábitos. Não é à toa que a gente tem uma infinidade de livros, séries, documentários, artigos científicos, centenas de milhares, que falam a respeito desses processos de mudança, né? Então, a minha ideia em compartilhar contigo hoje um pouco da minha história em relação ao peso e ao corpo ideal é também de te motivar a olhar para ti com outro olhar e entender que tu tem direito de construir degrau por degrau, independente de qualquer resultado. Porque a busca por esse resultado, ela tá atrapalhando muitas pessoas, principalmente essas pessoas com dificuldade de mudar, com dificuldade de construir o processo de mudança. Eu mesmo saí de uma condição de obesidade e fui para uma condição de bastante magreza e com distúrbios alimentares importantes, isso lá em 2017, 2018. E precisei reavaliar e rebalancear muita coisa para hoje poder te olhar e te dizer assim: respira, calma, e vamos começar, vamos dar o próximo passo. Tu pode sim comer as coisas que tu gosta, fazer os teus rolês, viver a tua vida, construir a tua vida para muito além da definição de magreza e de saúde que te inventaram. Mas tu precisa fazer isso com conhecimento e com responsabilidade. Então, minha gente, é o seguinte, a gente não precisa ser a pessoa mais magra do mundo para ser feliz. A gente não precisa não olhar para nossa alimentação e para o nosso estilo de vida. E a gente pode sim encontrar um caminho de equilíbrio entre todos esses extremos que a gente vive criando. Tu precisa ser o protagonista da tua saúde. Esse caminho é individualizado. Esse caminho tem que ser construído por ti. E pode sim contar com profissionais de saúde corroborando com o teu processo de construção. E não fazendo ele ou definindo ele por ti.